voltamos com Forró Bodó nessa visita cultural. Eu estou aqui em Recife, no consultório, podemos dizer assim, de Eliane Caldas, uma das astrólogas de mais conceitos na sua área, no estado de Pernambuco, no Nordeste brasileiro. Trabalha com astrologia há mais de 20 anos. E está comigo aqui, vim fazer essa visita porque eu sei que vocês adoram signos, adoram saber das notícias, o que a astrologia nos reserva para 2014. E já conversamos bastante sobre esse choque dos planetas nesse ano 2014, que já vem seguindo, vocês já acompanharam aqui, já vem seguindo alguns anos atrás. E agora vamos perguntar a Eliane Caldas, o que o 2014 reserva para cada signo? Veja, a gente nunca pode dizer só para um determinado signo uma coisa, porque quando eu digo assim, eu sou leão, eu sou escorpião, eu sou peixes, eu sou câncer, eu estou falando aonde está o meu sol, né? Então, para cada pessoa entender melhor, porque a astrologia é um trabalho de autoconhecimento, para se entender melhor, o importante é ela pode entrar no site. Eu mesmo recomendo astro.com, que é um site suíço e que tem em vários idiomas. Você aperta em PT, lá em cima tem um quadradinho que é em português, e aí você lê e eles oferecem o desenho do mapa, e aí vocês vão ver onde está o seu sol, a sua lua, o seu ascendente. Isso aí, e eles também contam gratuitamente, eles fazem um resumo do seu mapa, e é um trabalho sério, o trabalho desse grupo. E aí você pode já ter uma noção das coisas. E aí você vai verificar que ninguém, de uma maneira geral, é um signo só, né? Então, eu posso ter a lua em peixes, eu posso ter o sol em escorpião, o ascendente em gêmeos. E aí você, graças a Deus, a beleza do mundo é essa diversidade. Então, eu vou falar depois o que é que está acontecendo em cada signo. Sim. Onde estão os planetas mais lentos, que é os que levam a um processo mais demorado, que é em termos de evolução, para cada um, onde eles se encontram, e quais os signos que são mais afetados, que existe uma correspondência, uma analogia maior com eles. Mas eu gostaria de lembrar que tudo é um ciclo, né? Então, o homem, olhando para o céu, em todos os continentes, ele criou uma forma, cada continente, e às vezes tem a sua maneira de interpretar o céu, mas o homem ficou curioso como é que aconteciam as 4 estações. Numa época, então, as folhas todas caíam, a natureza parecia que estava morta. 3 meses depois, então, congelava, veio o inverno. Então, o que morreu, congelou, morreu mesmo. Mas 3 meses depois, vem então a primavera e tudo renasce. Tudo fica lindo. Né? Então, o próprio ser humano, ele quando não recebe muita luz de sol, ele perde um pouco a sua alegria. Então, a gente mora a 8 graus de latitude, muito próximo ao Equador, a gente não tem essa variação de estação tão grande, mas se a gente se distancia um pouco, a gente percebe que o humor da pessoa muda se ela convive numa área que é mais ensolarada, que as pessoas vão mais para a rua, que elas têm mais vontade de sair, tudo mais iluminado. Então o ser humano fica mais feliz nesse período. Então eu vou falar agora rapidamente a sequência dos 12 signos, que as pessoas sempre gostam dessa explicação, para que elas percebam que nenhum signo, se existe essa mudança, é só para a gente perceber que um dá continuação de uma forma diferente a algo que foi iniciado no anterior. Então, mas lembrando que a pessoa, de uma maneira geral, não tem o sol, o ascendente e a lua, que são 3 pontos muito importantes, num só signo. Então, ninguém é um sol. Mas vamos lá. Então, o que seria o primeiro signo? O signo de Áries. Né? Agora, entendendo esse conceito, que são os 12 signos. Então, Áries é quando a natureza está derretendo o gelo e a plantinha começa a surgir. Ei, eu estou vivo aqui. Então, não está morto, não está congelado. A natureza se renova. Então, todo o signo de Áries são as pessoas que gostam de ser pioneiras, porque elas nasceram com o conceito de que o mundo é uma grande aventura, que elas não estão mortas, elas têm que dizer presente. Então, eles são pioneiros, eles gostam de ir logo, eles agem antes de pensar, porque eles vieram com esse impulso muito grande, eles percebem o mundo desse jeito. Se a pessoa tem uma lua em Áries, também é uma pessoa mais competitiva, que gosta de dar início logo, que é mais ansiosa, mais apressada. Então vai depender, se a pessoa tem um ascendente em Áries, ela também tem horror a esperar. Tudo que está forte em Áries são as pessoas que vieram para ser pioneiras. Então, elas adoram. Quem quer ser a primeira? Às vezes tem 30, 50 pessoas esperando, um ariano vai levantar a mão. É um ascendente em Áries, pode ter certeza, uma lua em Áries ou um sol em Áries. Porque eles nasceram com aquele impulso de início.
O signo seguinte, então, né? Porque um vai fazer diferente do anterior, é touro. Touro é a estabilização, né? Você, em vez de iniciar uma coisa, é dar continuidade. Aí eu digo, inicialmente derrete-se o gelo e a graminha diz, estou aqui, volta em Áries. Em touro, então, aquilo passa a ser palpável, compacto. Então, a plantinha se repete tanto que ganha uma forma, um formato. Então, é o gramado. Se descobre que aquilo ali, tudo aquilo que estava morto e congelado, vira um formato. Então, é a formatação do espírito pioneiro de Áries, é touro. E Gêmeos? Gêmeos é quando na natureza se descobre a diversidade. A gente percebe que não tem só grama. Tem graminha, tem planta rasteira, tem herbácea, tem frutas, tem plantas, árvores frondosas, e tem árvores parasitas, e tem vários tipos, ou seja, um inicia, que é Áries, o outro dá continuidade, que é a estabilidade de touro, e o geminiano ele é versátil. O geminiano, ele ouve uma história, processa, já passa a resposta diferente para o outro. Por quê? Porque ele está sempre trocando, é a versatilidade. Quando ele troca muito, ele percebe que eu sou diferente de você. Um é Araújo, o outro é Caldas. Por quê? Porque cada um tem uma origem. Então aí a gente vai em busca da história da gente. Então Câncer, que é o signo seguinte depois de Gêmeos, é o que vai falar do que é que a gente é na essência. Então tem uma frase de Jung que eu gosto muito para descrever Câncer, que é: cada pessoa é uma resposta, eu sou uma resposta para os meus antepassados. Então eu só existo porque pelo menos meu pai e minha mãe permitiu que eu viesse ao mundo, né? Então eu faço parte de uma família. Eu tenho um tipo de comportamento, um tipo de cor de pele, de cabelo, que você tem um outro diferente. Por quê? Porque tem uma família aí por trás. Então, Câncer é gostar de família, de passado, de ser acolhido. Então, o canceriano valoriza muito isso. E o signo seguinte, então, é Leão. O Leão, como todos eles vão romper com o anterior, o Leão ele precisa romper com a família. O Leão precisa pensar nele. Então, todo leonino precisa fazer alguma coisa que ele valorize, para ele se perceber naquilo que ele está criando. Então, se diz que o leonino tem um ego desse tamanho, porque ele precisa que o outro reconheça que ele está fazendo alguma coisa boa e diferente, para ele ver naquela obra que ele cria, seja um filho, seja qualquer coisa criativa que ele acha que ficou com a cara dele, sim, que dê valor. Aí ele se distingue dos irmãos, dos outros familiares todos. Ele se vê como um único, tá? Aí quando ele comemora que ele realizou alguma coisa absolutamente diferente, ele está super satisfeito com aquilo que ele fez, aí vem Virgem. Então o virginiano vem para aperfeiçoar e aprimorar o que Leão fez, porque Leão criou para ver aquele objeto à cara dele. Ele não está aperfeiçoando, ele já está comemorando que está feliz com aquilo. Aí o virginiano vem e diz: vamos aperfeiçoar, vamos melhorar, essa parte está limpa, essa parte está suja. Ele vem catalogar, botar ticketzinho, uma etiquetazinha em cada um, classificar cada coisa. Então o virginiano ele é crítico, detalhista, perfeccionista. Aí ele vai e começa a separar. Vamos botar a caixa do limpo e a caixa do sujo. Vamos selecionar o branco do preto. Vamos classificar, porque toda parte, para o virginiano, toda parte é importante para o todo. Aí ele vem classificando para poder aperfeiçoar. Quando ele está naquele detalhe todo, aí vem o libriano. Libra é oposto, é o signo oposto a Áries. Chegamos na metade do caminho. Enquanto Áries precisou romper a inércia, que estava tudo congelado, iniciar e começar tudo, Libra quer voltar para o ponto de equilíbrio, porque todos os dois são do equinócio, Áries e Libra. Equinócio, equio de igualdade, dia igual à noite. Então, um está rompendo o equilíbrio para começar, para se lançar, e Libra então quer voltar a este equilíbrio. Então, o libriano, você pergunta: meu filho, você prefere passear de barco ou hoje a gente pegar um helicóptero? Aí o libriano faz: pode ser os dois. Meu filho, você prefere que mamãe faça hoje carne ou peixe? Pode ser os dois. Quer dizer, ele está querendo uma igualdade e ele vai virar para o virginiano, que é o signo anterior, e vai dizer: ó, Virgem, por que você separou esse desse? Esse não é melhor que esse, nem esse é pior do que ele. Então o libriano ele está sempre nessa busca desse equilíbrio perfeito, essa harmonia desses meios tons, desses tons pastéis, da beleza, ele busca a harmonia de todo jeito e às vezes ele espera que a harmonia chegue. Quando ele está nisso, se a gente for comparar o primeiro signo, que é Áries, que é o que se lança, o dá início, o pioneiro, com o Libra, o libriano vai achar o ariano o quê? Imprudente, age sem pensar. Entendi.
E o ariano vai achar o libriano o quê? Indeciso, não se define, fica aí esperando. Tem personalidade. Então, quando a gente faz o mapa, quando a gente se descobre como a gente é, eu acho que a melhor coisa é a gente passa a ser menos autorreferente. A gente descobre que o outro não é igual a gente. E a gente passa a não esperar de um libriano que ele seja um ariano. Não é? Então, isso, a riqueza do mundo é essa diversidade. A astrologia é mais importante do que simplesmente ir lá na banca de revista e comprar o horóscopo do jornal foi criado para vender jornal, porque estava sem vender. Né? Esse tipo que a gente conhece hoje. Que muitas vezes não é feito nem por astrólogo. Uma pessoa criativa vai lá e inventa qualquer coisa, as pessoas gostam, pronto. Infelizmente a verdade é essa. Né? Então, o astrólogo é uma pessoa que precisa estudar muito, ele precisa abranger astronomia, psicologia, filosofia, mitologia, uma série de cálculos matemáticos, mas de repente, para ser vendido publicamente, qualquer pessoa escreve qualquer coisa e as pessoas pensam que é. Graças a Deus já existem os sindicatos e grupos organizados que de alguma maneira minimizam isso. Mas é desse jeito, surgiu desse jeito. Então, estávamos em Libra, né? Metade do caminho. Então, o libriano pensa contemporiza de um lado, do outro, tem mais dificuldade de tomar decisões porque ele está buscando o equilíbrio perfeito. Ele é uma pessoa da paz, da harmonia. Ele acha horrível a pessoa se lançar logo e se colocar na frente. Ele prefere ver um lado dele, ele é mais cortês, né? O fiel da balança. Alguém tinha que ser assim. Quando ele está nessa busca desses tons pastéis, aí chega Escorpião, que é o mais desconfiado do zodíaco. Sou eu. Pois é, mas o Escorpião, as pessoas às vezes metem um pau. É vingativo, é isso? Não. O Escorpião é o signo mais profundo. Por ser desconfiado, ele não se contenta só com o que é visível. Né? Então, ele percebe o mundo muito mais pela sensação do que pelo que é visto. Então, ele vai descobrir os grandes mistérios. Ele é profundo. Um bom Escorpião é um bom psicólogo. O psicólogo precisa descobrir o que você não conseguiu dizer, que você deixou na entrelinha. Um bom Escorpião, ele é um bom cirurgião, porque ele é capaz de cortar uma perna para que o homem sobreviva. Ele tem esse sangue frio, da capacidade de não correr, não fugir do problema. Ele sabe que tudo na vida muda, que a vida é feita de transformações, ninguém se mantém do mesmo jeito. Então, ele é o mais profundo, o mais desconfiado, e aí ele acredita que o mundo é moldado a partir das emoções que a gente não revela. Então, ele acha que a paixão, o ciúme, tudo isso é muito importante para o Escorpião, a morte, o mistério da morte. Ele acha que a gente é guiado pelas nossas emoções mais profundas que a gente não revela. Quando ele está no meio dessas buscas, dessas questões tão profundas, né, um bom Escorpião, ele não vai ler o jornal de maior circulação, não, ele vai atrás dos mistérios, porque ele acredita que o mundo é misterioso, né, então ele acaba sendo mais profundo. Só que às vezes ele fica muito no excesso de desconfiança. A gente tem que dizer para o Escorpião, às vezes as aparências enganam, às vezes não, às vezes aquilo é aquilo mesmo. Né? Porque às vezes tem um excesso emocional aí. E aí vamos então para o signo seguinte, que é Sagitário, que vai, enquanto o Escorpião defende que a gente é moldado, a gente toma as decisões a partir das nossas emoções mais profundas e muitas vezes não reveladas, que é como ele percebe o mundo, aí vem Sagitário. O sagitariano é o quê? Um centauro, que depois aparece um homem com uma seta apontando para o transcendental. Quer dizer, ele está dizendo, olha, a gente não pode ficar nesse mundinho da gente não, tá? Vamos buscar uma coisa mais elevada. Então, o que o sagitariano, que é o grande filósofo, seja esse filósofo estudando filosofia ou viajando e conhecendo culturas distantes, o que o sagitariano está dizendo é, a gente não pode ficar preso às emoções nem às coisas desse mundo. Tem outras coisas em lugares distantes, talvez mais importantes do que aqui, ou tão importantes. Então, a gente diz que o sagitariano é um filósofo que precisa descobrir novas culturas. Ele acha que um homem é moldado a partir da cultura em que ele vive, da ética em que ele vive, das leis em que ele vive. Aí ele vai dizer, não, aqui uma pessoa pode até, o Escorpião acha que uma pessoa pode matar a outra por ciúme, por inveja, por alguma coisa mais forte emocional, e o sagitariano diz, não, se nós vivêssemos num lugar em que, por exemplo, um homem pudesse ter mais de uma mulher e uma mulher pudesse ter mais de um homem, como existe tal e tal cultura, isso não era, a gente não ia ser estimulado, nem a gente ia tomar decisões por conta das nossas emoções, e sim pela ética daquele local. Então tem um filósofo, Ortega y Gasset, que diz que o maior provincianismo consiste em pensar que o mundo inteiro é a nossa província. Eu acho isso uma frase muito importante para a gente entender Sagitário. Porque ele acha que a gente é moldado a partir da cultura em que a gente nasceu. Então, o sagitariano então começa a discutir todas as filosofias do mundo, e adora discutir, gosta muito de ter razão, porque ele pesquisa coisas diferentes em lugares distantes, acha que as pessoas são limitadas, é um ser muito viajado e muito filosófico. Aí vem Capricórnio.
Enquanto para Capricórnio vai querer realizar. Vai dizer para Sagitário, Sagitário, pare de filosofar tanto e venha realizar, construir alguma coisa. Deixe alguma coisa visível e palpável. Então o Capricórnio, ele é regido por Saturno, que é o último planeta visível do sistema solar. Urano, Netuno e Plutão não são visíveis. Então, a olho nu, só Saturno. Então Saturno, que rege Capricórnio, vai ajudar a pessoa a realizar. Então ele vem e ele passa por esforço e mais esforço, mas ele só para quando ele termina uma tarefa. Ele é focado na realização. Então o grande realizador é o capricorniano ou alguém com influência forte de Saturno. Tem necessidade de realizar, de ver a execução pronta, a totalidade pronta. Então quando ele foi lá e realizou, ele fica satisfeito. Aí dizem, que todo tem isso, né? O leão é egocêntrico, o escorpião é vingativo, o capricórnio é... As pessoas rotulam. Rotulam. O virginiano é peitica, que é crítico. O ariano só pensa nele na pressa. O libriano é indeciso, nada disso. A gente vai ter um pouquinho dessas coisas, mas eu acho que cabe ao ser humano ele ir evoluindo, não é verdade? Sim. Então o capricorniano, ele não é ambicioso, mas ele é assim. Se ele não conseguir enxergar para onde ele pode subir hierarquicamente, ele perde um pouco o sentido da vida dele. Porque ele vive buscando uma elevação. Então ele se constrói para ver que ele está chegando no topo, no topo, no topo. Então esse é o Capricórnio. O Capricórnio então realizou. Aí podia dizer, mas ainda vai ter mais coisa? Vai. Então a gente agora vai para Aquário, que é o oposto a Leão. Enquanto o Leão cria para se diferenciar da família e ver alguma coisa de valor na sua mão, que ele botou no mundo, o aquariano vai criar por insatisfação. O leão cria e fica feliz. O aquário diz, podia ter ficado melhor. Não é aperfeiçoar como um virgem que vem depois, não. Ele idealiza uma outra coisa. Então ele é idealista. Crítico é mais o virginiano, para aperfeiçoar. O aquariano é idealista. Se não tivesse idealista nesse mundo, a gente não mudava, não. Porque a gente ia ficar satisfeito, não. Tem que ter alguém satisfeito, capaz de dizer que pode ser melhor, ousar e descobrir coisas diferentes. E aí quando ele fica nessa busca, nessa insatisfação, nessa busca de poder ficar melhor, vem o último signo então, que é Peixes, e que diz, ei, calma Aquário, relaxe, tudo um dia vai terminar bem, é porque não chegou no fim ainda. Então o Pisciano, que também as pessoas dizem que, porque é o último, que deixa tudo para lá, que é sem iniciativa, não. Ele respeita todos. Ele gosta de interagir com todos. Ele gosta de englobar e não descartar. Então, o pisciano ele vai tentar que todos vivam na harmonia. Porque por mais que ele não queira, ele sente a dor dos outros também. Então, a beleza de ser peixe é ser todos os outros. Então, veja que uma pessoa que tem uma lua em peixes, um sol em Áries, é uma pessoa completamente... Tem duas fases da vida dele completamente diferentes, 2 momentos. Então, o sol é a consciência. Então, a consciência ariana, eu tenho que me lançar no mundo, ser atrevido, ser pioneiro, mas emocionalmente eu me misturo com os outros. Então, a riqueza é você poder conviver com essas nuances. A pessoa pode ter sol, lua e ascendente no mesmo signo, né? Quando ela nasce 5 horas da manhã e a lua nova, ela vai ter. Então, ela vai ter um foco muito direcionado para um tipo de visão só. É bom, talvez para ela facilite alguma coisa, mas ela fica às vezes samba de uma nota só. Né? Fica mais difícil ela aceitar o outro diferente dela, os opostos. Então, ninguém é melhor do que ninguém, nem ninguém é um signo só. Por isso que um signo com essa diferença é mais ou menos uma família, né? Tem um círculo, os signos são uma família. Se fecha, vem Áries e termina em Peixes. Peixes se firma um círculo, né? E que um completa um pouco o outro. Os opostos todos são complementares. Né? Enquanto Áries tem iniciativa, Libra aguarda para começar. Então, um vai achar o outro imprudente e o outro vai achar o outro sem definição na vida, né? Que fica sempre contemporizando. Enquanto o Touro quer construir uma coisa, ganhar um formato e quer manter aquilo, que chamam que é mais teimoso, o Escorpião é mais desconfiado, mais profundo e lida com as coisas que menos necessárias. O Escorpião lida com o que é essencial lá dentro da pessoa e não só com o palpável, o visível, o que o Touro às vezes é mais de estar buscando as coisas mais ligadas a si ou ligadas a um certo conforto. O Escorpião é mais, não precisa de tanto conforto, basta o essencial, né?
Então quer dizer que às vezes dois cancerianos de uma mesma família, um pode ser completamente diferente do outro por conta do ascendente, exatamente. História, Depende, né? da hora que nasceu, depende onde estava a lua, depende do que estava, se tinha algum planeta bem na linha do ascendente. O que é o ascendente? O ascendente é o que está ascendendo, subindo na linha do horizonte na hora em que a gente nasceu. Então, o que é o ascendente são as nossas iniciativas, porque quando o Sol cruza a linha do horizonte, não passa de escuro para claro, não começa um novo dia. Então, tudo que está no ascendente da pessoa, que está subindo na linha do horizonte, não começa o dia, é quando a gente começa. Do mesmo jeito, o ponto mais alto onde a gente pode chegar, o ponto mais alto que o Sol pode chegar é o meio do céu, é a nossa reputação, é como nós somos vistos na sociedade em que nós vivemos. Então, cada detalhe de um mapa vai trazendo muitos significados e ajudando a pessoa a se compreender. Entendi. É muito, muito interessante. É uma questão de você estudar cada vez mais, né? Para você estudando o seu signo, o seu mapa, né? Você começa a descobrir seus próprios mistérios. E você descobrindo os seus próprios mistérios, medos e desejos, você melhora como pessoa, né? E compreende mais aquela outra. E aceita que o outro é diferente. Respeita o outro, até ver a beleza do outro ser diferente de você. E não às vezes, porque a gente quando se apaixona, de uma maneira geral, a gente projeta no outro alguma coisa. Às vezes o outro não tem nada daquilo. E é uma grande decepção. Às vezes o outro tem, a gente vai ter que ajustar. Mas a gente se conhecendo e sabendo um pouco como é o outro, a gente não vai esperar que o outro seja uma coisa que ele não vai ser. Seja um príncipe, né? Ele tem um pouco de sábio. Todo mundo tem, né? É verdade, Eliane. Então, as histórias, a verdade da astrologia, um pouco de verdade da astrologia, e nessa visita cultural que eu vim para cá conhecer Eliane Caldas, essa grande astróloga pernambucana, e que vocês são, pelo menos uma parte do Forró Bodó hoje é destinada à astrologia e você.